paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 6, versículos 1 até o versículo 7, que nos diz assim: Então respondeu Jó e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastidienta. Meus queridos, chegamos ao capítulo 6 do livro de Jó, e nós temos aqui a resposta de Jó a Elifaz, o temanita, depois que este acusa Jó de estar padecendo, porque Jó certamente haveria pecado em alguma coisa, porque segundo a sua interpretação da pessoa divina do nosso Deus, ninguém padece sem causa, ou seja, o sofrimento da pessoa é motivado por um juízo divino por causa de suas más escolhas, de um erro ao alvo. Então, meus queridos, agora Jó, ele coloca-se a apresentar as razões da sua queixa e vai defender-se como se por causa da multidão da sua angústia não é pesada as suas palavras diante do Senhor. Observe o que ele diz, que se a sua miséria fosse pesada em uma balança, ela seria mais pesada do que a areia do mar, que a sua mágoa, se ela fosse pesar junto com a sua miséria, seria mais pesado do que a areia do mar. Ou seja, tamanha era a aflição que ele estava sentindo naquele momento. Então, não é possível mensurar o sofrimento que uma pessoa passa. Às vezes, nós olhamos, nós contemplamos, mas só Deus e a pessoa consegue sentir a profundidade da dor que aquilo provoca em sua vida. Isso era o que se passava em Jó. E Jó, ele tinha no seu coração esse sentimento. Olha o que ele diz: por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Jó, ele está justificando-se que por causa da sua dor, por causa do seu sofrimento, as suas palavras não são consideradas. Agora, preste atenção em algo que eu vou dizer para você neste momento. Será que Elifaz, o temanita, tinha esse mesmo sentimento? Quando este se levantava para convencer Jó a confessar um pecado que estava atraindo para ele aquele sofrimento, é por isso que nós temos que ter cuidado, porque
às vezes, uma pessoa que está passando por uma aflição, uma dificuldade, uma situação incomum na sua vida, essa pessoa às vezes pode falar coisas que, se outra pessoa falasse, isso geraria com certeza um dano sobre a sua vida, mas Jó reconhece que por causa da profundidade, da grandeza da sua aflição, ele está entendendo que Deus não considera as suas palavras. A sua palavra está sendo bem considerada. Mas aquele que está de fora, aquele que não está em processo de tratamento, aquele que não está sofrendo, que coloca a sua mão sobre a ferida alheia, acusando-o de qualquer coisa injusta, esse pode trazer dano para a sua vida. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos um pouco mais adiante, quando Deus começar a responder, a conversar com Jó, e então abrir o entendimento de Jó, e nós vamos ver o que vai acontecer com cada um destes personagens que se colocam aqui para ajudar Jó, acusando-o de pecado. Meus queridos, então Jó agora passa, a partir do próximo versículo, a falar a respeito de como as palavras de Elifaz estavam chegando aos seus ouvidos. Ele vai dizer, a partir do versículo 4, ele vai dizer, olha, a flecha do Todo-Poderoso está em mim, o seu ardente veneno bebe o meu espírito, e os terrores de Deus se armam contra mim. Olha só, ele diz, porventura, zurrará o jumento, monteis junto à relva, ou seja, um animal, quando ele está no meio de um pasto verdejante, ele vai ficar berrando, como se estivesse sentindo necessidade de comida? Logicamente que não. Ele vai dizer, berrará o boi junto ao pasto? Obviamente que não, Comer-se-á sem sal o que é insípido. Então, assim nós percebemos como é que Jó está comparando aqui as palavras dos seus amigos. Ou haverá gosto na clara do ovo. Então ele diz, olha, assim, dessa maneira, a minha alma recusa a tocar em vossas palavras. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, as palavras que os seus amigos estão proferindo aos seus ouvidos, ele se recusa, a sua alma se recusa a aceitar, porque ele não consegue ser convencido por aquelas palavras. Não havia nada em Jó que viesse a convencê-lo de que aquilo que os seus amigos diziam estava correto, era de acordo com a realidade da sua situação. Porque, ainda que Jó não sabia por que causa havia vindo aquele sofrimento sobre a sua vida, uma coisa ele tinha certeza: ele não havia feito nada para provocar toda aquela tragédia. Nenhuma de suas ações, ainda que ele não fosse um homem perfeito, sem nenhum pecado, mas ele tinha certeza na sua consciência de que nada do que ele havia feito justificaria aquilo que ele estava sofrendo. Essa era a sua maior dificuldade, para não compreender a causa, porque nós somos assim, nós queremos sempre descobrir qual é a causa do nosso sofrimento. Por que é que nós estamos sofrendo? Saiba de uma coisa, nem sempre eu vou saber a causa, nem sempre você vai saber a causa, mas uma coisa eu sei: permaneça fiel, permaneça lutando pelos seus princípios primórdios, e você vai ver que Deus vai se levantar ao seu favor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você. Um grande abraço.